Boa tarde a todos. Estou fazendo este vídeo dando sequência ao vídeo anterior que eu tinha feito a quando da minha deslocação para os Estados Unidos, estado de Utah, onde tive o privilégio de apresentar este projeto intitulado De Jerusalém para a Terra de Promessa. Então este projeto ele é um projeto de tradução do livro de Mórmon para a língua cabo-verdiana, crioulo de Cabo Verde, no qual já tenho um envolvimento desde 2008, fazendo um total de praticamente 16 anos. Então, quando este projeto nasceu da minha ambição de ver o livro de Mórmon na língua cabo-verdiana, mas na altura não tinha nenhum conhecimento sobre a língua, porque também estudos ou a língua não era como hoje tão divulgada, não havia ainda institucionalização do ensino da língua como hoje se faz. Então tive que aprender com um amigo que já tinha dominado o alfabeto. Por isso passei a escrever a minha língua e a partir dali fazer estudos pessoais, estudos sem um professor, indo apenas sendo eu autodidata. Então, mas antes de entrar em si neste projeto de tradução que visa traduzir todo o livro de Mórmon, este é o volume 1, já fiz alguma correção e agora mudei até o título. Em vez de Jerusalém para a Terra de Promessa, o livro será designado de Ein tinha alma, o rei de teu alegria. Título tirado do versículo onde Leí vê a árvore da vida e come de seu fruto. Mas como eu disse antes de entrar em si no projeto, gostaria de tecer alguns comentários sobre a língua, né? Já que a tradução visa ser do inglês para a língua cabo-verdiana, gostaria de tecer alguns comentários sobre a língua. Primeiro, para dizer o que este projeto não é. Este projeto não é a defesa da língua cabo-verdiana, porque para nós a língua é apenas um veículo de transmissão de conhecimento, né? E devemos entender que no direito há duas posições divergentes, ou chamado o direito natural e o direito positivo. Então, a questão da língua, ela não deve ser levada, no meu entender, para o campo do direito positivo. O que é direito positivo? Bom, vou na raiz da palavra. Positos, que deu origem à palavra positivo, direito positivo, é algo que é concedido, algo que é dado. Então, quando estamos a dizer sobre a oficialização da língua cabo-verdiana, então, neste momento, quem está por detrás ou quem encabeça essa oficialização é o governo que representa o Estado de Cabo Verde. Mas a língua não deveria ser algo que deveria estar, que deveria ser positivado, dado. Então, porque nós pensamos que a língua é do campo do direito natural. Então, a língua cabo-verdiana é anterior ao surgimento do Estado de Cabo Verde. Então, nós pensamos que, como diz na proclamação de independência dos Estados Unidos, que essas coisas são auto-evidentes ou evidentes por si mesmos, né? Então, a língua é algo que é natural. Não tenho que ter permissão, posso dizer assim, nem
é algo que é outorgado por um Estado para eu estar a expressar, escrever, porque é algo natural, é uma coisa evidente por si mesma. Então aqui não se trata de defesa de uma língua, mas sobretudo de que para nós, principalmente santos dos últimos dias, nós consideramos que é algo que é mesmo divino, porque mesmo em Doutrina e Convênios, seção 91:11, o Senhor ele diz que chegará o tempo em que todas as nações, todos os povos iriam ouvir o Evangelho restaurado na sua própria língua. Então isso reforça que a língua não deve estar sujeito a certa entidade, ou quer estatal, ou qualquer organização, para que nós possamos expressar, possamos divulgar. Então esse era o primeiro aspecto, para mostrar o que esse projeto não é. Já disse, não é a defesa de uma língua, né? Então, sendo que este projeto não é a defesa de uma língua, então o que é? Então, este projeto, temos que entender, o processo de tradução do livro de Mórmon é um processo que normalmente é autorizada pela primeira presidência. Ou seja, para que tenhamos o livro de Mórmon, a tradução do inglês para qualquer outra língua, a primeira presidência é que realmente aprova o projeto. Bom, em Cabo Verde já mostrei a questão da língua, e também o projeto nasceu quando eu era membro novo em 2008. O que eu quero realmente é o meu sonho ver o livro de Mórmon em Cabo Verdeano. Então eu não tenho direitos autorais para divulgar essa obra no sentido de comercializar, mas eu posso dar o meu contributo enquanto membro. Então o que eu quero, o que eu estou fazendo é que, se um dia este projeto de tradução for aprovado, já tenhamos um caminho percorrido e uma contribuição dada. Um outro aspecto importante que eu gostaria de compartilhar é lendo em 1 de Néfi, capítulo 19:24. Mas antes de ler, é importante entender aqui o porquê da importância de ter o livro de Mórmon na língua cabo-verdiana, e ao mesmo tempo a importância de entender esse livro para todos os povos, mas no contexto de Cabo Verde. Cabo Verde, segundo a tese oficial, foi achada ou descoberta, como historiadores preferem, no século XV, mais precisamente 1460. Então, os portugueses, eles começaram um processo que, do ponto de vista das escrituras, é chamado de dispersão, né? Dispersão dos povos. Então, em 1 de Néfi 19, versículo 24, Néfi diz uma coisa importante para nós que fomos dispersos, vamos dizer assim. Ele diz: por isso, impopia pues flas, não suputa palavras de profeta, uns que remanescente, o resto de casa de Israel, ramo que quebrado, não suputa palavras de profeta, que escreveram para tudo casa de Israel, e não se comparas com nós mesmos, para que não se tenha esperança, cima meus irmãos, que não se separado dele, a modo de si que profeta falou. Então, aqui, o profeta Néfi, ele mostra que o povo dos últimos dias, maioritariamente, ele é um povo da casa de Israel, que foi separado, e onde o livro de Mórmon, por exemplo, compara a casa de Israel a uma oliveira, em que os ramos são quebrados e espalhados por toda a face da terra.
Então eu não vou entrar muito na questão de como o livro de Mórmon vê as ilhas do mar, mas só para dizer o seguinte: do ponto de vista das Escrituras, ilhas do mar, elas são espaços em que a casa de Israel foi dispersa em contraposição ao centro de Jerusalém, onde as 12 tribos viviam unidas. Por causa da desobediência, da quebra de convênios, Israel foi espalhada por todas as nações da terra, especialmente nas ilhas do mar. Por exemplo, Jacó, o irmão de Nefe, ele diz que eles foram separados das restantes tribos de Israel, onde vivia em Jerusalém, e que o Senhor fez do mar o caminho, e eles agora estão numa ilha do mar. Nefe nos diz aqui para compararmos essas palavras com nós mesmos. Então, semelhante a eles que viajaram para as Américas antigas, eles consideravam isso ilha do mar, nós também estamos numa ilha do mar, né? Ou nas ilhas do mar. Então, Nefe nos aconselha aqui, nos exorta aqui a compararmos isso conosco. Ele refere a um profeta que é Isaías, né? E que nós devemos entender nessa perspectiva que somos da casa de Israel dispersa, né? Então o livro de Mórmon ele foi escrito principalmente para os últimos dias, para os dispersos de Israel. Então tomemos essa mensagem primeiramente nesse sentido. Então o papel do livro de Mórmon nesse caso é para trazer o reverso dessa dispersão, né? Que é coligação. Então, quando os missionários chegaram em Cabo Verde, no ano de 1989, o que eles trouxeram? Primeiramente, eles trouxeram uma mensagem diferente. Trouxeram a mensagem da Bíblia, mas principalmente a mensagem do livro de Mórmon, que é direcionada para os dispersos da casa de Israel. Então, o livro de Mórmon ele é um livro direcionado especialmente para os povos das ilhas e para os dispersos de Israel. Para os membros que já receberam, por exemplo, as suas bênçãos patriarcais, eles sabem que eles ditam sobre que tribo eles pertencem. Então, muitos membros passam a saber que eles são da tribo de Efraim. Há muitas promessas sobre essa tribo, porque muitos estão conscientes dos judeus, mas desconhecem um outro ramo da casa de Israel que é a tribo de José, representado por seus 2 filhos Manassés e Efraim. Então o livro de Mórmon foi escrito pelos descendentes de José. Então o livro de Mórmon ele é importante para a coligação de Israel nos últimos dias, e nós, de acordo com esse livro, somos os dispersos. Então, quando o processo da povoação de Cabo Verde acontece, do ponto de vista do livro de Mórmon, nós fomos dispersos para as ilhas. Esse livro, quando os eles chegaram em 1989, trouxeram a mensagem de que a era da coligação tinha chegado. E o que é a coligação? Vou ler mais uma escritura aqui. Em 1 de Nefe, capítulo 15. 1 de Nefe, capítulo 15. Nefe vai falar desse significado, né? Da coligação. Então, ele disse aqui em 1 de Nefe 15 que por isso, nosso Pai, que é a pessoa de nosso descendente, mas também de tudo o casa de Israel, mostra convênio que deve cumprir nos últimos dias, convênio que o Senhor faz com nosso Pai Abrão. Fala, na boa descendente, tudo nações de terra está a ser abençoado. Então, e Nefe mostra aqui sobre o convênio que começou com Abrão, que podemos dizer é o pai da casa de Israel,
e que esse convênio deveria ser cumprido nos últimos dias, na época em que nós estamos vivendo hoje. Então, é importante isso porque realmente é esse processo que está a começar, que está tendo lugar nos últimos dias, da coligação de Israel. Então, nós fomos dispersos, agora essa é a mensagem da coligação. Então, ter o livro de Mórmon em língua cabo-verdiana é muito importante para conhecermos as promessas que se dirigem para nós nos últimos dias. Outro aspecto também frisar sobre esse processo de tradução e sua importância é que desde 1989 a Igreja tem em curso um processo de tradução do livro de Mórmon para a língua chamada papiamento. Então, papiamento é língua de povos das Antilhas, nomeadamente Aruba, Coração, Bonaire. Então, papiamento é uma língua com muitas similitudes com a língua crioula de Cabo Verde. Mas o que nós precisamos entender sobre esse projeto que a Igreja já tem em curso é que no processo de circunnavegação à África, quando os portugueses tinham a meta de atingir as Índias né? Eles usaram Cabo Verde como a base, um entreposto comercial de escravos. Então, nesse processo, Cabo Verde deu grande contributo para essa empresa de navegação portuguesa. Mas Cabo Verde era o lugar onde escravos chegavam para ser ladinizados. A ladinização, não vou falar agora muito sobre esse processo, mas serviu de base nessa rota dos escravos. Então, foi nesse processo que nasceu, como eles dizem, o proto-crioulo, depois avançando para o crioulo, mas é ali que tem a gênese, que é a mistura de língua de povos que foram trazidos da África com os europeus. Então, é isso que é basicamente o significado do crioulo aqui. Mas o que precisamos entender é que muitos povos têm a sua origem em Cabo Verde. E o povo em questão é o povo que agora a Igreja tem um projeto de tradução, que é o povo da Aruba, por exemplo, né? Coração e Bonaire, e que evidência temos na língua. Então, esse projeto, desde 1987, por exemplo, a língua chamada papiamento, nós temos a palavra papia, que significa falar, comunicar, uma palavra rica, que é a língua deles, papiamento. Nós também, eles usam a palavra, o pronome pessoal, eu, na língua deles, ami, que em crioulo também de Cabo Verde é ami. Eles usam várias expressões que têm muita coincidência com a nossa língua. Por exemplo, vou ler um versículo aqui, só para termos a noção dessa similitude. Então, aqui no 1 de Néfi, capítulo 1, versículo 3, em papiamento diz: imita o registro, imita assim, tá verdadeiro, imita-se é comi mesman, imita-se segundo mi conhecimento. A influência deles do crioulo deles é maioritariamente da língua espanhola e a nossa é portuguesa. Essa é a diferença, mas podemos ver aqui algumas similitudes gramaticais que eu estou dizendo. Por exemplo, mi, nós dissemos mi ou a mi. Ele diz aqui, por exemplo, registro comita-se. Nós iríamos dizer registro que me está fazendo. Então, gramaticalmente, nossa língua é muito próxima do papiamento, usando ku, mi, ta, a partícula, por exemplo, aqui, o marcador ta.
é incrível. O marcador tá que nós usamos, tá fase, tá bem, eles usam tá. Então, para dizer o que eu, através disso, né? Para dizer que eu considero essa língua o irmão do crioulo de Cabo Verde, já temos uma base, já temos um caminho percorrido, se entendermos a história. Se entendermos a história, vamos entender que realmente o processo de tradução que eu amo, que eu estou fazendo, não é algo que deve ser surpresa, já que existe este projeto. É só reconciliarmos aqui com a história. Então, já existe uma base para que possamos também, hoje, ter nossa tradução para a língua cabo-verdiana. É legítimo neste caso, né? Com este projeto. Então, o que eu quero é que eu vou, já disse, revisei todo o projeto, porque isso tinha começado em 2008, o culminar agora foi em 2024, quando eu fui para os Estados Unidos, estado de Utah, imprimi essa versão e daí até agora estou revisando, já tenho um projeto final, mas ainda experimental. O que eu vou fazer é disponibilizar esse projeto de forma gratuita. Vou colocar na minha página do Facebook com link que vocês podem baixar e vocês podem imprimir, podem estudar, podem comentar, podem sugerir e mudanças, podem estar à vontade com o texto e que possamos realmente entender a importância do livro de Mórmon. A língua é apenas um veículo de transmissão de conhecimento. A língua que devemos entender é a língua do livro de Mórmon. É a mensagem do livro de Mórmon. Se pudermos entender através desse veículo que nós falamos naturalmente, ainda melhor. Porque eu, quando falo na minha língua, expresso na minha língua, realmente há maior fluidez, realmente a compreensão é maior. Então, é ali que surge a necessidade de ter esse livro na língua cabo-verdiana e que possamos realmente, através desse veículo que é a língua, entender a mensagem principal que é o livro de Mórmon. Então, vou disponibilizar, como eu disse, de forma gratuita esse primeiro volume e se eu tiver força, capacidade para fazer os outros até que seja oficial. E isso eu oro para que aconteça em nome de Jesus Cristo. Amém.